Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, dia 30 de novembro de 2025. Hoje, para quem não sabe, é o dia do teólogo. Então, hoje é o meu dia. E o dia do pastor Nelson também, dia 30 de novembro, é comemorado o dia do teólogo, dos estudantes de teologia. Esse é o meu dia, e do pastor Nelson. Aliás, milagre, ele não mexeu comigo, vocês viram? Não mexeu comigo, hoje eu não vou falar nada. Olha, poxa vida, ele não deve estar bem, viu? Muito bem, vamos então começar a nossa aula. Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, estamos na reta final. Hoje nós vamos estudar o capítulo 27. Abra sua Bíblia, por favor, aí em Atos 27. Atos capítulo 27, deixe-a aberta neste capítulo. O capítulo é longo, tem bastante história aqui, mas eu gostaria de estudá-lo e também tirar algumas lições para a nossa vida. Vamos lá. Nós terminamos, irmãos, domingo passado, a exposição dos capítulos 22 a 26, em que Lucas narra as defesas de Paulo, 5 defesas registradas no livro dos Atos dos Apóstolos, em tempos diferentes, para pessoas diferentes, para autoridades diferentes, governadores, inclusive um rei. Então, só recordando aqui, depois de acabarem todas as suas defesas, ele finalmente vai para Roma. É o que nós vamos ver hoje. Veja só, Lucas narra 5 defesas nesses capítulos. Primeira, a defesa diante do povo, capítulo 22. Segunda, a defesa diante do Sinédrio, capítulo 23. Terceira, a defesa diante de Félix, capítulo 24. Félix era um governador. Quarta, a defesa diante de Festo, capítulo 25. Festo era outro governador. E quinta, a defesa diante de Agripa, capítulo 26. Agripa era um rei, Herodes Agripa II, conforme nós vimos na última aula. Então, as defesas acabaram, ele percebeu que se fosse julgado no Sinédrio, em Jerusalém, ele teria problemas nesse julgamento, então ele apelou para César. E a partir de hoje, então, na reta final, nós vamos estudar aí os 2 capítulos finais, Atos 27 e 28. É a nossa proposta, se Deus quiser. Hoje eu falo um capítulo, domingo que vem falamos o outro e último capítulo deste livro. Então, veja só, você tem nesse mapinha aí, Atos 27 e 28, a viagem de Paulo a Roma. Você provavelmente já leu Atos 27 e 28, mas esse daí é o traço, toda a viagem. Vocês vão perceber que algumas cidades aparecem no mapa, outras que são citadas não aparecem, mas esse aí é o trajeto da viagem de Paulo a Roma. Então, algumas informações gerais, eu vou falar as informações gerais, depois nós passaremos para o detalhamento. Então veja, a viagem aconteceu, segundo os estudiosos, entre os anos 60 e 61 depois de Cristo. Alguns acreditam que a viagem começou no final do ano 60 e terminou no início do ano 61. Então é por isso que eles colocam final de 60 e início do ano 61 depois de Cristo. Só uma informação, um lembrete, ele foi morto no ano 67 depois de Cristo, segundo os historiadores. Portanto, ele tinha ainda aí, cronologicamente, mais 7 anos de vida. Ele foi morto, será morto no ano 67.
Quanto tempo durou essa viagem? Veja aí o capítulo 28, versículo 11. Nós temos aí quanto tempo durou a viagem. 28, 11. Nós temos aí um resumo. Veja só. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Então, 3 meses de viagem. 3 meses. A gente lê Atos 27 e 28, talvez em 30 minutos, rapidinho, mas tudo que vai acontecer aí, vai acontecer em 3 meses no mínimo. Alguns dizem 100 dias, 3 meses e 10 dias. Então tenham paciência comigo, eu vou levar só 2 semanas, hoje e semana que vem, mas essa viagem aí, uma viagem de navio e não é um cruzeiro, não é um transatlântico, a viagem não foi boa, vai ter muito problema, muita dificuldade. Então Lucas resume aí para nós dizendo que ele levou pelo menos 90 dias para ir a Roma. Hoje, se alguém quis sair do Brasil e quiser ir a Roma, ele chega lá em 12 horas. Ele chega lá em 12 horas. Paulo levou 90 dias. Vamos supor, fazendo as contas, nós estamos hoje em 30 de novembro, ele, se fosse fazer a contagem, ele chegaria no dia do meu aniversário. Olha só, final de fevereiro. Anotem aí, 28 de fevereiro, porque não tem 30 de fevereiro. Não tem nem 29, às vezes tem 29, mas 30 não tem. Então, só para vocês terem uma ideia, ele chegaria final de fevereiro, início de março, nessas embarcações. Muito bem, a quilometragem, veja só. 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros é o que ele vai percorrer aí. A Bíblia fala rápido para ver se nós pensamos e meditamos, porque sempre tem a mensagem explícita e tem a mensagem implícita. Por vezes, nós só enxergamos aquilo que está explícito diante dos nossos olhos. Muito bem, qual o ponto de partida? Onde Paulo está? Ou onde ele estava? Veja aí, capítulo 25, versículo 4, eu coloquei uma setinha de onde ele está. Ele vai para Roma, mas onde ele estava? E a resposta é Cesareia. Está vendo ali, vocês estão vendo a setinha ali? Eles estão na cidade de Cesareia. Olha só, 25, 4. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Então, desde que Paulo chegou preso em Jerusalém, você vê Jerusalém está um pouquinho abaixo aqui, né? Jerusalém, Cesareia. Desde o capítulo 21, ele estava em Jerusalém. Depois ele foi preso, o comandante Cláudio Lísias o levou para Cesareia, e ele já está há alguns anos ali. E ele apela para cá, apela para lá, se defende para cá, se defende para lá, e finalmente ele sai de Cesareia e vai até Roma, até a Roma, capital da Itália. Muito bem, vamos em frente aqui. Então, hoje a gente vai ver aí o capítulo 27, a viagem de Paulo a Roma, a primeira parte. Nós vamos ver alguns detalhes que acontecem nesse capítulo. Capítulo longo, 44 versículos, mas nós vamos então agora mar adentro. Se você enjoa, você toma um draminha aí e nós vamos viajar com o apóstolo Paulo. Só um detalhe. Nessa viagem aí de 3 meses, de 3.000 quilômetros, ele vai chegar em Roma, tem 3 navios. 3. O primeiro dá problema, o segundo dá problema, o terceiro dá mais problema ainda. Então, 3 navios, não é um cruzeiro, não é um transatlântico. E tem um detalhe, o sonho de Paulo era ir a Roma. O sonho do apóstolo Paulo era ir a Roma, mas não desse jeito. Não do jeito que é descrito aqui. Quando ele escreve, por exemplo, a carta aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 1, no capítulo 15, que o sonho dele era ir a Roma, porque Roma naqueles dias era a capital do império.
Roma seria, Atos 1:8, lembra? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Portanto, Lucas vai dizer que o livro termina nos confins da terra, em que era Roma, naqueles dias. O sonho de Paulo era ir a Roma, e lá em Romanos capítulo 15, quando ele chegasse em Roma, ele desejava ser enviado para a Espanha. Isso está no final da carta aos Romanos. Sempre quis, ele não conhecia a igreja de Roma, não conhecia os irmãos de lá, era o sonho dele, mas não desse jeito. No entanto, a gente aprende que Deus tem os seus caminhos. Ele foi para Roma não como desejava, mas ele pregou lá o evangelho do Senhor Jesus. E veja, se não fosse do jeito que ele foi, provavelmente ele não teria ido. E lá em Roma ele teve a oportunidade de provavelmente falar de Jesus para o imperador Nero César, o homem que mandava no mundo, um homem violento, mau, truculento. Se não fosse do jeito que foi, César não teria ouvido o evangelho. E tem um detalhe, lá em Filipenses, por exemplo, Filipenses ele estava preso, ele ficou preso em Roma, e ele diz que pregou o evangelho para toda a guarda pretoriana, está lá em Filipenses. A guarda pretoriana era o exército da maior patente, era a guarda de escol, era a guarda do próprio imperador. E ele diz que falou de Jesus para toda a guarda pretoriana. Segundo os estudiosos, a guarda pretoriana era formada de 16 mil soldados. Ele nunca teria falado de Jesus para a guarda pretoriana se não acontecesse o que aconteceu aqui. Ele diz, agora toda a casa de César, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho, 16 mil soldados. Guardas da maior patente, a elite do próprio imperador Nero César, mas ele tem que passar por esta viagem ainda, e é o que nós vamos ver então nesta manhã. Veja só, esboço de Atos 27, o capítulo está dividido em 3 partes. Primeira, o envio de Paulo a Roma, versículos 1-8. Segunda, os perigos da viagem, versículos 9-26. E terceira, o naufrágio da embarcação, versículos 27-44. Então, envio, perigos e naufrágio é o que nós podemos resumir aí, os 44 versículos deste capítulo. A gente vai lendo e vai fazendo alguns comentários aí, tá bom? Vamos lá então. Primeira parte, o envio de Paulo a Roma, versículos 1-8. Você vai perceber aí no mapa que algumas cidades aparecem, outras não aparecem, nesse mapinha aí. Veja aí verso 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Veja só, aparece, deixa eu só mostrar um detalhe aqui para vocês. No versículo 3 aparece Sidom. Então, olha só. Então, eles saem de Cesareia, aparece Sidom. No versículo 4 aparece Chipre. Chipre aqui, ó. Eles estão na ilha de Chipre. Chipre é a cidade natal de um homem que a gente gosta bastante. E a gente até canta uma musiquinha dele, né? Lembra quem que era? Barnabé. Eu não vou cantar para vocês não irem embora mais cedo. Era seu nome Barnabé, homem, como que é? Natural de Chipre, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Barnabé era parente do João Marcos, aquele que nós conhecemos melhor como Marcos,
que escreveu o segundo evangelho que leva o nome de Marcos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem, está em Chipre. Verso 5. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Olha só. Então está indo rápido aqui, né? Eles já estão na cidade de Mirra, na Lícia. O nome que está em maiúsculo é o nome de região. Então, Lícia é o nome de uma região maior e a cidade de Mirra ficava na região da Lícia. Então, parece que está indo rápido. Eles já estão aqui na cidade na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, aliás, observem que mudou o navio, tá certo? Já começou no navio Adramitino, no versículo 2, e agora eles já estão no versículo 6, num navio egípcio de Alexandria, no Egito. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, deixa eu ver se Cnido está por aí, aqui, está vendo? Cnido está aqui, aparece. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Vamos ver aqui, Creta, está vendo aqui, ó? A ilha de Creta. Tem alguém na Bíblia, tem alguém muito, que a gente valoriza bastante, que um dia foi mandado para Creta. Vocês lembram quem? João? Não, João foi Pátimos, certo? Alguém leia aí, por favor, Tito 1,5. Acho que eu já falei quem é. Mas alguém quer ler? Alguém me ajuda aqui, por favor. Como diria José Luiz da Atena, me ajuda aí. Mas vale a pena a gente ler esse versículo. Alguém pode ler, por gentileza, Tito 1,5. Isso. A Gebrim leu, mas não ligou o microfone. Está tudo certo, Gebrim. Está tudo em paz. Não, tranquilo. Tito 1,5 é Paulo falando para o seu filho na fé, o pastor Tito. Ele diz assim, por esta causa te deixei em Creta. Tito. E Tito era um pastor e lá na igreja de Creta havia uma igreja. E o apóstolo Paulo manda fazer eleição de presbítero, para colocares em ordem as coisas restantes. Aí tem Tito 1, 6, 7, 8, 9, os versículos seguintes, falam sobre as qualificações dos presbíteros. Então, olha só, Creta. Quem está em Creta é o pastor Tito. E nós temos uma carta que a gente lê até hoje, certo? Epístola de Paulo a Tito. Por esta causa te deixei em Creta. Então, esse nome aí, Creta, é uma região onde havia igreja, havia cristãos e havia pelo menos um pastor, o pastor Tito. Muito bem. Verso 8. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então, olha só. É citado Creta e também a cidade de Bons Portos. O nome é interessante, né? O nome do lugar é Bons Portos. Não sei se era calmo, se era agitado. Este é o nome apresentado. Muito bem, então essa aqui tá calmo por enquanto. Eles já estão meio que quase, veja que até o versículo 8, nós já fomos aí quase que, 40% aí da viagem. O texto corre rapidamente. Deixa eu só falar alguns detalhes sobre esta primeira parte aqui. Algumas coisas que me chamaram a atenção. Veja só, no versículo 1, fala sobre os presos e o centurião da viagem. 2 detalhes aqui. Nesse navio vai o apóstolo Paulo
E vai também, no primeiro navio, né, o Adramitino, ou de Adramítio, vai alguns presos, além de Paulo. Só que essa expressão aqui, alguns outros presos, os estudiosos entendem que eram presos já condenados, que iam para Roma nessa viagem, eles estavam nesse navio, eles já estavam condenados, diferente do apóstolo Paulo, que ainda não havia saído a sua sentença. Eles já estavam condenados, e o que eles iam fazer em Roma? Por que eles não morreram em Cesareia mesmo? Por que eles não foram condenados e tiveram a pena capital aplicada em Cesareia? Segundo alguns estudiosos, é que eles estavam indo para Roma, para chegar lá, e eles serem colocados nas arenas, para serem mortos por leões esfaimados, e também por gladiadores. Então, assim, não basta matar, né? Tem que matar direitinho. Tem que judiar, certo? Ué, porque se eles já estão condenados, por que não mata eles em Cesareia, que é de onde eles saíram? Então, não, vamos levar até Roma, porque lá, e isso era diversão, porque lá vai divertir as autoridades e o imperador romano. Coloca lá nas arenas, no Coliseu, coloca lá e vê os leões comendo eles, e vê os gladiadores matando-os com suas espadas. Então, isso é o que está nas entrelinhas aqui. Então, alguns presos. Outra coisa é o nome do comandante aí, o Júlio. O Júlio, ele é o líder dessa embarcação aí, pelo menos ele é a autoridade que representa o Império Romano. E o texto diz que ele parece ter gostado de Paulo. Nos versículos 2 e 3, falam sobre o navio, que ele era adramitino. E também no versículo 3, diz o texto que Júlio, o centurião, lembra de um outro centurião que é apresentado no livro? Cornélio. Lembra? O Cornélio se converteu. Aqui nós não temos evidência se ele se converteu, mas o texto diz que no versículo 3 que ele tratou Paulo com humanidade, e talvez Paulo pediu, provavelmente, e ele foi ver os amigos, pessoas que ele conhecia, e ainda obter assistência, levar alguns donativos para esta viagem. Certo? Versículos 4 e 5 falam que os ventos eram contrários na viagem, e os versículos 6 a 8, a mudança de navio. Então, sai o navio Adramitino e entra o navio de Alexandria. Essa ideia do navio Alexandria é porque Roma tinha relações comerciais com o Egito. E esse navio sai do Egito e vai até Roma, e ele vai carregado de cereais. Roma mantinha relações comerciais com o Egito. Tanto é que a gente vai ver aqui no texto que mais para frente, por causa da tempestade que vai se levantar, eles vão jogar esses cereais no mar. Essa carga vai sendo desperdiçada, porque entre a minha vida e um saco de cereal, vai a minha vida, certo? Mas o navio vai carregado por conta dessa relação comercial que havia entre os egípcios e o Império Romano. Muito bem, agora a viagem vamos ver aí se vocês estão preparados para os perigos da viagem, segunda parte. Eu achei aquele barquinho ali na internet, ali tá ruim para vocês, né? Mas o barquinho era maior, tá? O barco era bem maior. Veja aí então, versículos 9 a 26, os perigos da viagem. Nós vamos por partes aqui, o texto é longo, a gente vai parte por parte, explicando alguns detalhes. Inicialmente, versículos 9 a 12, veja só. Depois de muito tempo, lembrando que eles estão em bons portos, conforme nós vimos agora há pouco. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar,
a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Muito bem, vamos ver alguns detalhes aqui. Aliás, algo me chama a atenção, a precisão cirúrgica de Lucas ao narrar os fatos. Vocês perceberam? Ele tem noção de norte, de sul, ele sabe a cidade onde está, e não é a área dele. Ele é médico, ele era médico e historiador, mas aqui até mesmo os estudiosos da navegação se impressionam com a clareza de Lucas e com os detalhes de alguém que não é do mar, alguém que não está acostumado. Então percebam que, além da inspiração, da veracidade do texto, tem esses aspectos que Lucas coloca de uma área que não era a dele. Veja aí alguns detalhes então. Versículos 9 e 10, a admoestação de Paulo. Paulo diz nos versículos 9 e 10, gente, é o seguinte, eu acho que a gente não deveria partir agora. Eu penso que nós deveríamos esperar, vai começar o inverno, navegar no inverno é ruim, é complicado, e eu penso que a gente não deveria ir. A gente espera aqui, espera o inverno passar, nem que a viagem atrase, mas olha, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, verso 10, mas também da nossa própria vida. Então o conselho de Paulo é, não vamos, é perigoso. Irmãos, Paulo já era maduro, já era experiente, ele já tinha feito outras viagens. Lembra que além dessa, ele já tinha feito 3 viagens missionárias. Ele sabe o que é andar de navio. Ele sabe o momento certo, o tempo, o time. Ele sabe, gente, não vamos, esperem, não vamos. Aí, nos versículos 11 e 12, o centurião não deu crédito a ele. E o Júlio começou bem, não começou? Lembra do Júlio? Permitiu que ele fosse ver os amigos, que recebesse assistência. Mas o Júlio falou assim, Paulo, já passo para você. Ok. Qual é o nome da senhora mesmo? Maria Paula. Deus abençoe a senhora, viu? Seja bem-vinda. Volte outras vezes. Ela está avisando que precisa ir. Tá joia. Ela está dizendo que mora com uma tia que tem 95 anos. Vai lá, Deus abençoe. Seja bem-vinda e volte outras vezes, tá? Tá bom? O comandante não deu crédito a Paulo. E é curioso, né? Talvez... Isso, ajuda ela, Marlene. Talvez você... Se você fosse o comandante, você escutaria Paulo ou o comandante do navio? Aliás, se você fosse o centurião, né? Se você fosse o Júlio, você escutaria o conselho de Paulo ou o conselho do comandante do navio? Do comandante. Você não ia ouvir Paulo? Não? O comandante, não está no texto, mas o comandante deve ter pensado assim, né? Paulo, é o seguinte, ó, cada um na sua área, tá bom? Tá certo? Não vamos misturar as estações aqui. Você entende de Bíblia, tá certo? Você é teólogo, dia 30 de novembro aí, você é teólogo, certo? Você entende de Bíblia, de navegação, entendo? Entendo eu. E aí, olha só, o Júlio ouviu o comandante e o mestre do navio. Não escutou o conselho de Paulo, não escutou. Mas eu ficaria, e agora? O comandante diz que é para a gente ir. E o apóstolo Paulo diz que é para a gente não ir. Mas Paulo entende de Bíblia. E o comandante entende de navegação. Às vezes a lógica pode nos trair. Às vezes ela pode ser uma enganação, uma cilada. O apóstolo Paulo, ele não tem apenas inspiração. Aliás, experiência, ele tem inspiração, Deus está com ele.
Deus está mostrando o caminho para ele. Eu sei que entre o comandante e Paulo, logicamente nós ouviríamos o comandante, mas tem alguém que aparece anjo, que Deus fala com ele, que Deus lhe deu certeza, você vai para Roma. É bom escutar esse homem, viu? Se ele abrir a boca, escute o que ele fala, porque nenhuma palavra é desperdiçada. Vindo da boca dele, eu prestaria atenção. O comandante, lê Romanos aí para a gente, vai. Enquanto a gente vai no navio aqui, você vai lendo as suas cartas para nós. Não escutou o apóstolo Paulo. E nós conhecemos o ditado que quem não escuta conselho, escuta coitado. É o coitado mesmo que vai prevalecer aqui. Muito bem. Então o centurião não ouviu o conselho de Paulo, mas vai dar problema. Versículos 13 a 20. Aparece um tufão de vento no mar. Estava calmo até agora, mas os versículos 13 a 20 vai dizer que aparece um tufão, e inclusive Lucas dá até o nome do tufão, que é uma espécie de redemoinho no mar. Olha só, verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta, para onde Tito foi mandado certa vez. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Sirte é um banco de areia, certo? A expressão Sirte aí é um banco de areia. Versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, essas palavras estão muito fortes aí. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, o cereal que vinha lá de Alexandria. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Viram? Do nada. Paulo diz, gente, não vamos. Vai começar o inverno, são pelo menos 3 meses. Não é bom, não é próprio para a navegação. E Júlio diz, você é teólogo, você entende de Bíblia, mas o comandante e o mestre de navio são pessoas experientes. E aí algumas coisas acontecem. Então, no versículo 14, nós temos ali o nome do tufão, ou do redemoinho, Euroaquilão. Eu tentei pesquisar aí para ver o significado, eu não sei por que esse redemoinho foi batizado com esse nome. Geralmente, quando acontecem esses fenômenos aqui, né, eles dão um nome para... É o nome do vendaval, é o nome da tormenta lá, eles dão um nome, aqui foi chamado de Euroaquilão. E veja que as dificuldades estão aumentando. O tufão causa problemas. E aí o texto diz que eles vão lançando o cereal no mar, a carga, o próprio alimento deles. E no versículo 19, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Versículo 20, e não aparecendo já havia alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Perceberam? Já pensou você sem noção de dia, de noite, não tem sol, não tem as estrelas, e ainda você não sabe se é dia, se é noite, e ainda uma grande tempestade. E o texto vai dizer que essa tempestade durou alguns dias. 14 dias. 14 dias. Que você não sabe o que é, se está sol, se está noite, não aparecem estrelas.
E aí Lucas diz assim: afinal dissipou-se toda a esperança de salvamento. Nós vamos morrer, nós vamos perecer, não tem possibilidade de salvação. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Paulo disse, não é bom, não é próprio. Ele está ligado nas estações. No versículo 9 fala do dia do jejum, uma cerimônia religiosa. Ele sabe de datas religiosas, ele sabe das estações. Ele é experiente, ele é servo de Deus. Às vezes o que prevalece não é somente a lógica humana, mas também a divina. Muito bem, versículos 21 a 26, o encorajamento de Paulo. Aqui é curioso, né? Veja só, 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo. Já pensou você ouvir numa tempestade? Tende bom ânimo. Vocês lembraram de alguém que falou isso daí? Tende bom ânimo, quem falou isso daí? Jesus. No meio de uma tempestade, levanta lá o teólogo. Agora, não vale mais nada a experiência do comandante, a experiência do mestre do navio. Agora levanta esse homem e diz assim: tende bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, versículos 21 a 26, o encorajamento de Paulo. E aqui, talvez, se fosse você ou eu, na nossa maldade, a gente diria: o que você fala quando você dá um conselho e a pessoa não ouve? O que você fala? Ah, então vocês sabem, tá vendo? Mas você dá um conselho, vai nesse caminho, vai nessa direção. Aqui, a gente vai à forra, na verdade, né? Não é assim? Eu te falei. Tem uma expressão que vocês não falaram aí, mas também... Bem feito, tá vendo como vocês sabem? Bem feito. E se a pessoa que deu o conselho estiver fora do navio, aí é que ela cresce. É ou não é? Se ela estiver no navio, ela não fala bem feito, porque ela tá enrolada também, né? Certo? Então, mas aí o que eu estou provocando vocês pelo seguinte: quando Paulo fala essa palavra, ele não está indo à forra, é diferente. Ele não está falando bem feito, seus pecadores, morre vocês e eu vivo. Exatamente, então assim, não ouviu, teve problema, mas aqui não é um sentimento de bem feito. Bem feito, eu avisei vocês, eu avisei que não era para ir, mas vocês dizem que eu sou teólogo, e que na verdade tem que ouvir o comandante, o mestre do navio. Aqui na verdade, ele não está indo à forra, que é o que a gente faz. Eu dei o conselho. Eu dei a orientação, você não me ouviu. E aí, tá vendo aí, quebrou a cara, não foi assim? Não é que a gente fala? Quebrou a cara, bem feito. Tem um texto que eu estou tentando lembrar agora, que o escritor bíblico fala duas vezes, né? Bem feito, bem feito. Mas ele não está indo à forra. Na verdade, parece que sim, mas é uma palavra de encorajamento. Já foi. Vocês deveriam ter me ouvido, não me ouviram? Agora tem as consequências. Porém, vamos lá, gente. Quem quer se vingar, não fala, tem de bom ânimo. Percebe? É uma aparente frase que ele está indo à forra. Mas quem
quem quer se vingar não fala, tem de bom ânimo 2 vezes. Já aconteceu, vocês não me escutaram, agora vai ter prejuízo. O cereal que veio do Egito não vai chegar em Roma. Mas entre os sacos de cereais e a nossa vida, a gente joga os sacos de cereais no mar e preserva a nossa vida. E é muito curioso aqui, porque Paulo vai dizer alguns detalhes. Veja só, no verso 23. Esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E o anjo me disse, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. Veja aí o capítulo 23. 23:11. Atos 23:11. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. A diferença do capítulo 23 para esse aqui, o 27, é que lá no 23, quem falou que Paulo deveria ter coragem foi o próprio Jesus. O próprio Jesus diz em Atos 23:11, coragem, Paulo, você precisa chegar a Roma. E agora em 27 e 24, não é Jesus, é um anjo. Primeiro veio o próprio Jesus, algum tempo atrás, e para que Paulo não me esquecesse, agora Deus manda um anjo, e diga assim, Paulo, não temas, é preciso que você chegue em Roma. E eu vi uma expressão, um teólogo conhecido e respeitado nosso, Augustus Nicodemos, reverendo Augustus Nicodemos, que faz aniversário dia 25 de setembro, se eu não me engano, ele disse assim, nós somos os crentes, nós somos imortais até que tenhamos cumprido a nossa tarefa. Obrigado, Geraldo. Nós somos imortais até que tenhamos cumprido a nossa tarefa. Interessante, não é? Você só vai morrer quando você cumprir sua missão. Obrigado, Geraldo. Sua tarefa. Jesus diz lá em Mateus 10:42, que até mesmo um copo de água fria, dada aos pequeninos, não ficará sem recompensa. Pois, a Marlene está falando literalmente aqui, viu? Depois eu falo bem feito, entendeu? Não vou falar não. Somos imortais até que cumpramos a nossa missão. Capítulo 23, você vai para Roma. Capítulo 27, você vai para Roma. Pode vir o euro ou aquilão, pode ficar 14 dias, pode acontecer quaisquer coisas. Você vai para Roma. E ele diz no versículo 25, eu confio em Deus. Eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Muito bem. Agora, na parte final aqui, vocês gostaram da imagem aqui, ó? Aqui não dá para ver muito, né? Aqui tem um barco despedaçado e as pessoas, mais ou menos, salve-se quem puder, entendeu? Salve-se quem puder aqui. Agora nós temos aí o naufrágio propriamente dito, versículos 27 a 44. Só uma pergunta, daqui a pouco vai aparecer, mas eu vou perguntar para vocês. Quantas pessoas tinham no navio? 270? A senhora está certa disso? Posso perguntar? A senhora não quer pedir ajuda dos universitários? Não? As placas? Vocês lembram que o Silvio Santos, quando ele percebia que a pessoa estava errada, ele ficava ajudando, né? Não, vai, tenta, tem certeza? Tem certeza? Então, quase que a dona Nora acertou. Vai aparecer já já, mas o texto diz que tinha 276 pessoas no navio.
É só os presos, tá certo. Não, 276 ao todo. 276 pessoas durante 3 meses. 3 meses. E tem um tal de Paulo lá, um apóstolo, que não fica quieto lá, ao invés de ele pregar, falar da Bíblia, ele quer dar pitaco para o comandante e para o mestre do navio. Veja aí o que acontece aí, o naufrágio. Salve-se quem puder, tá bom? Vamos ver aí. Versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, viram aí? 14 dias e 14 noites numa grande tempestade. Quando eu leio isso aqui, eu falo, eu não tenho problema. Eu não. Sem noção de sol, de lua, de estrela. E aqui, olha, tem que ser muito detalhista, porque alguém contou, vocês viram? Como é que ele sabe que são 14? Talvez pegue umas pedrinhas aqui, né? Pedrinha, só que está na tempestade, as pedrinhas vão cair, né? 1 dia, 2, 3, 14. Olha só, 14 dias, é por isso que lá no final do versículo 20 diz que dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Com 14 dias você já... Eu diria mais, com 14 minutos, 14 minutos você já estava... Até o ateu faz as suas orações. Eu sou ateu, graças a Deus, tal. Não. Ou é ateu, ou dá graças a Deus, tá certo? 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Curioso isso aqui, né? Você já orou para acabar a noite? Senhor, abençoa, acelera as horas. Você orando ou não, as horas vão passar normalmente, e nós orando para que rompesse o dia. Mas depois de 14 dias numa tempestade dessa, você quer que o relógio adiante. Eu lembrei do Salmo 30, versículo 5, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos seguir aqui. Aliás, eu sempre confundo aqui a ideia de popa e proa. Eu nunca sei quando é à frente e quando é atrás. Mas como vocês são marinheiros, vocês vão me ajudar aqui. A popa é o quê? Trás. E a proa? À frente. Poxa vida. Vou ouvir os conselhos de vocês, viu? Vou ouvir. E esquece o comandante aí, o capitão. Vou perguntar para vocês. Então, popa e proa. Frente e trás do navio. Versículo 30. Procurando os marinheiros fugir do navio, então eles estão tentando fugir ali. E tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. O negócio está complicado, Paulo já deu um conselho que não foi ouvido, e agora ele está dando mais um. Tem que ficar no barco. Se vocês não ficarem aqui, se vocês saírem aí, vocês não podem salvar-vos. Gente, mas no barco não está bom. Mas lá fora está pior. É ou não é? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Outro detalhe, está ruim aqui, mas fiquem aqui. Fiquem aqui, do jeito... Olha, vocês deveriam ouvir meu conselho. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Lembra da Arca de Noé? Um barco também, uma embarcação. Irmãos, não era agradável ficar dentro da Arca de Noé. O cheiro
Devia ser complicado. E não é que com a chuva começou hoje e acabou amanhã. Não devia ser nada bom ficar na arca de Noé, mas quem quiser sair, fica à vontade. É ou não é? Você ia querer sair? Vai ficar com os animais lá? Sim? É a ideia de a fonte de resgatamento, de salvação. O navio, a arca de Noé, era o único meio de salvar-se. Não é agradável conviver todo aquele tempo com animais, aquele cheiro. Aqui no texto não fala que tinha cheiro, mas tinha, ué. Mas aqui está muito, aqui está ruim, eu tenho problema aqui com o animal. Então tá bom, fica lá fora. Hã? A dona Araci está sugerindo para fazer igual Jonas. Eu não ser comido pelo peixe lá. Tá certo? Então, tá ruim aqui, mas lá fora está acontecendo um dilúvio. E depois, se você pular, o máximo que vai acontecer, vão achar de você, são os teus ossos aí, os fósseis depois aí. Você fica aqui. Então, Paulo diz, é preciso que vocês fiquem no barco. Muito bem. 32. Aí, agora eles escutaram Paulo agora. Opa, escutaram. 32. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Quando amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer, 14 dias sem comer. Mas quem é que vai lembrar de comer nessa hora? Também a comida não vai parar no estômago também, viu? Certo? E aí Paulo levanta um pão, e olha que interessante, a gente às vezes esquece de agradecer o alimento, né? Sentado na mesa. E Paulo, no meio de uma tempestade, consegue levantar o pão e dar graças na presença de 276 pessoas, e ele agradece o pão nosso. Lembra de Jesus falou? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Aí as nossas orações, sentado, né? Senhor, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Eu já contei a do super calvinista, né? A do super calvinista é, Senhor, tu sabes, amém. Não, eu sei que ele sabe, mas ele quer que você fale. Ele toma um pão, no meio da confusão, 14 dias, eles nem lembravam de comer. 37. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, o trigo que viera de Alexandria, no Egito. Muito bem. Outra parte aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu já fiz esses detalhes aqui. Paulo diz para permanecer no navio. 34. Ele diz que não vai perder nenhum fio de cabelo. Lá em Lucas 12, 7, Jesus diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Como que no meio de um tufão chamado Euroaquilão não vai perder nenhum fio de cabelo? É a providência de Deus. Versículo 35, Paulo agradece, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Versículo 37, 276 pessoas no navio. E agora o naufrágio propriamente dito, para a gente terminar. Versículos 39 a 44. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então, chegaram na Praia Grande, vocês viram? Não foi na Praia Grande. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme.
e alçado a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Perceberam? Os soldados falam assim, vamos matar esses homens aí, para quê? Eles vão morrer mesmo. Eles já foram condenados em Cesareia à pena de morte. O imperador só não vai ter os seus momentos de diversão. Vamos matá-los aqui porque eles vão fugir. Aí o Júlio não aceita por causa de um homem, Paulo. 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. Então, aquelas pessoas foram poupadas, pelo menos momentaneamente, por causa de um homem. Por causa do apóstolo Paulo. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quem sabe nadar aí? Sabe nadar? Levanta a mão. Quem não sabe? Então eu vou dar um bote para vocês aí, tá bom? Tá certo. Os que souberem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. 3 meses. 3 meses. E eles, aqui a imagem não está clara, mas aqui o navio está se despedaçando. Não é o Titanic, certo? Não é o Titanic, mas as pessoas estão fugindo aqui. Os que sabem nadar primeiro, 276 pessoas. Paulo disse, um anjo do Senhor me apareceu nesta noite e disse que nenhum fio de cabelo vai se perder. Deus poupando 275 pessoas por causa de um homem, de um teólogo, de um pastor, de um missionário, de um líder, de um homem de Deus. Como diz Augusto Nicodemos, você é imortal até que você tenha cumprido a sua missão. Muito bem. Então esse é o resumo aí do capítulo, o envio de Paulo a Roma, versículos 1 a 8. Depois os perigos da viagem, versículos 9 a 26. E terceira, o naufrágio da embarcação, versículos 27 a 44. Deixa eu só falar algumas aplicações rapidinho. Eu queria depois mostrar o mapa novamente, para perguntar onde é que eles estão. Onde eles estão? Pararam aonde? Malta. Muito bem, daqui a pouco eu mostro para vocês aqui. O que podemos aprender de Atos 27? Quais as lições práticas desse texto? 3 que me chamaram a atenção. A primeira, saber que a vida é como uma viagem. Interessante isso. A nossa vida é como uma viagem. Quem ilustrou muito bem isso foi John Bunyan. Lembra de John Bunyan? O peregrino. O peregrino, John Bunyan, foi preso por pregar o evangelho, por falar de Jesus. E ele escreveu durante, acho que 14 anos da sua prisão, ele escreveu um livro chamado O Peregrino. O segundo livro mais lido do mundo, só perde para a Bíblia. E John Bunyan diz no seu livro que a nossa vida é como uma viagem. Nós partimos numa viagem e não sabemos o que vai acontecer nessa viagem. As tempestades, os tufões, o euroaquilão, as tempestades que nos acometem, às vezes podemos dizer, como no versículo 20, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A nossa vida é como uma viagem. Vai acontecer um monte de coisas na sua vida e na minha também. Problemas que nós precisamos administrar, a gente só tem certeza de uma coisa, que no final a gente vai chegar seguro. Seguro. Nem que seja em tábuas, lembra? Pega um pedaço que você não sabe nadar, pega um pedaço de tábua e com uma mão você vai tentando, se vira nos 30. Se vira.
Então a nossa vida é como uma viagem. Jesus diz lá em Marcos 4, 29, 30, alguma coisa assim, para os discípulos: passemos para outra margem. Vamos chegar na outra margem, mas podemos chegar arrebentados. A nossa vida é como uma viagem. Coisas boas podem acontecer, coisas ruins, mas no final, Paulo disse assim: não vai se perder nenhum fio de cabelo da cabeça de 276 pessoas. É a providência de Deus. Segunda lição que o texto nos ensina: não ignorar as placas de sinalização. Olha aí o verso 10. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Não ignore as placas de sinalização. O que acontece se você passar o farol vermelho? Você vai ser multado, né? Você vai ser multado. Você pode ter um acidente, você pode morrer, você pode deixar uma pessoa acidentada. Geralmente é assim: aparece um sinal e depois logo vem a montanha. Se você vê qualquer sinal, fique ligado. Fique atento. Paulo, o sinal de Deus foi dado: senhores, a viagem vai ser perigosa, complicada, para a nossa carga, para o navio, para a nossa vida. O sinal está dado. Deus coloca placas de sinalização na nossa vida. Quando nós, aqui no mar é assim, né? Tem umas plaquinhas assim, né? Perigo, aí tem uma caveira lá, né? Aí você anda 3 metros, assim um pouquinho, no 4º metro você encontra um tubarão. Não, acho que eu exagerei um pouquinho, né? Perigo. Não ignore as placas de sinalização. E essas placas, às vezes, não é um anjo. Deus não vai mandar um anjo com uma asa bem grande. Atenção, Davids, não faça isso. Gilmar, não é isso. Pode ser, mas não é o comum. Salomão diz em Provérbios 11, 14 e 15, 22, na multidão de conselheiros há sabedoria. Não me ignore as placas de sinalização. Você viu um sinal, atrás tem uma montanha, mas geralmente a gente não vê a montanha. Mas depois do sinal, tem a montanha. Não ignore os sinais, tudo fala. Terceira, encorajar as pessoas nas adversidades. Versículo 34, olha aí. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Você é um encorajador na vida das pessoas? Ou você é daquele do time que fala, bem feito? Quem avisa, amigo é. Aí, quebrou a cara? Foi pouco. Você é um encorajador nas adversidades? Geralmente é assim, alguém chega para a gente, vou contar uma ilustração só. Alguém, pastor, eu tô ruim, eu tô com uma doença aqui e tal, tô com uma tosse forte e tal. Aí a gente fala, olha, eu conheço alguém que estava com a tosse igual a tua. O que aconteceu? Morreu. Tá certo. Parabéns. Belo encorajador você é. Pastor, a minha vizinha estava com um problema, estava com câncer, estava assim e tal. O que aconteceu? Eu estou com um problema igual. Morreu. Obrigado, viu? Com um amigo assim, quem precisa de inimigo? Veja, você precisa ser pessoas encorajadoras. Paulo havia avisado para não ir, e aí ele está para as pessoas que, ao invés de dizer bem feito, ele está rogando, que é muito mais do que pedir. Romanos 12, 1, ele diz, é a mesma palavra, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está rogando, pelo amor de Deus, comam. Vamos lá, gente. São 14 dias aqui, mas tenham um bom ânimo. Está gripado aí? Está com a tosse de cachorro aí? Não vai morrer.
toma um remedinho, toma aí um xarope e tal, tá certo? Evita coisas geladas aí, vai ficar tudo bem. O sol tá bom, mas aguenta aí. Você é uma pessoa encorajadora? Sabe quando alguém chega perto de você assim e aí ele chega assim, despeja um caminhão de problema para você, né? Aí você fala, o que eu falo agora, né? E eu também tenho os meus, né? Você fala, então agora, mas isso não é nada, tal. Olha, pastor, eu conheço alguém, tal, que estava com problema, caiu do 10º andar, pois eu conheço alguém que caiu do 20º, tal. Você precisa ser um encorajador. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Ué, como é que ele tem tanta certeza no meio de um tufão, que nem um fio de cabelo vai se perder? Porque ele diz no versículo 25, que confiava em Deus. Pois eu confio em Deus. 25. É o Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Muito bem. Agora, então é isso, o capítulo 27, a primeira parte aí. Onde nós estamos? Já te passo. Onde nós estamos? Malta. Então aqui, ó. Tá vendo? É uma ilha bem pequenininha. Nós estamos aqui na ilha de Malta. Depois de 90 dias, eles chegam finalmente, chegam na ilha de Malta, e aqui vai acontecer o restante do capítulo 28. Mas isso é para a semana que vem. Então nós partimos de Cesareia, 90 dias depois, a providência de Deus, explícita e implícita aqui, chegamos em Malta. Semana que vem a gente vê o que acontece. Vai aparecer uma cobra aí, uma serpente, mas isso fica para a semana que vem. Diga, Gebrim. Gebrim, tenha pena de mim. O pastor, no versículo 29, diz que eles oravam. Interessante que a única pessoa que a gente saiba, dentro do texto, que tinha o Senhor, era Paulo. Então ele já tinha evangelizado um monte de gente nesses dias. Todos para que pudessem estar orando também, porque eles oravam. É bem lembrado, no 29, né? No 29. E oravam para que rompesse o dia. Então é uma reunião de oração no meio do mar. Então não é só Paulo que está orando, né? Então vai aqui, mesmo que você que é ateu, vem orar aqui também comigo aqui, tal, vem cá. Então mais pessoas estão orando ali. Semana que vem a gente parte de Malta.